Olá, hoje dando continuidade à gravação da série de vídeos sobre o livro O Poder do Subconsciente do autor Joseph Murphy, eu vou falar para você a respeito do quarto capítulo. Então, primeiramente eu vou ler aqui as principais partes desse capítulo e também farei os comentários. Então vamos lá. Curas mentais nos tempos antigos. Através dos tempos, indivíduos em todos os continentes, em todos os climas, em todas as culturas, souberam instintivamente que em algum lugar havia um poder curador que podia restaurar as aptidões e funções do corpo humano, trazendo de volta ao estado normal de eficiência e boa saúde. Acreditava-se que esse estranho poder podia ser invocado em certas ocasiões e que, se corretamente conjurado, o resultado seria alívio do sofrimento. A história de todas as nações confirma que, de fato, existia essa crença. Na história antiga, dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era prerrogativa de sacerdotes, sacerdotisas e pessoas sagradas. Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora de maneira geral incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como imposição de mãos, encantamento e uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Nas religiões da antiguidade, por exemplo, sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhes davam sugestões hipnóticas quando adormecidas. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Olha só que interessante como que aconteciam as curas na antiguidade. Então, as pessoas realmente tinham uma grande superstição, as pessoas acreditavam em amuletos, as pessoas acreditavam em talismãs, as pessoas acreditavam em relíquias, as pessoas acreditavam em oferendas e as pessoas acreditavam que existiam algumas pessoas sagradas, como sacerdotes, sacerdotisas, curandeiros, pessoas sagradas que tinham o poder de falar diretamente com Deus. Então, essas pessoas tinham o poder de cura. Mas, na verdade, isso tudo não passava de uma crença, porque a única coisa que efetivamente curava as pessoas era a sua própria fé. Então, as pessoas, como elas acreditavam que essas pessoas tinham poderes sobrenaturais, elas acreditavam nessas superstições, nesses talismãs, nessas relíquias, nesses amuletos. Então, todas essas superstições, na verdade, fortaleciam a fé das pessoas e isso acabava trazendo um resultado positivo, acabava trazendo a cura para muitas pessoas, porque efetivamente elas tinham uma fé muito sólida nesses amuletos, nesses talismãs, nessas relíquias e nessas oferendas que eles faziam aos deuses. Então entenda que não eram os deuses, não eram os sacerdotes, não eram os curandeiros que tinham o poder de cura. Na verdade, essas pessoas eram símbolos, essas pessoas representavam para as pessoas comuns como se eles fossem pessoas poderosas, como se fossem pessoas que tinham uma ligação direta com Deus. Mas, na verdade, a própria fé das pessoas é que faziam com que elas fossem curadas das suas doenças e dos seus problemas. Então, o autor continua aqui nesse quarto capítulo, nos falando sobre os relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente em relação à cura. Então, não vamos muito longe. O próprio Jesus de Nazaré, ele era considerado uma pessoa sagrada. Então, aquelas pessoas que se aproximavam dele, as pessoas se aproximavam com muita esperança, aquelas pessoas doentes, que realmente estavam precisando de cura. Então, elas se aproximavam dele com muita esperança de que efetivamente elas pudessem ser curadas. Então entenda que essas curas que Jesus fez, na verdade não foi ele que fez. Ele apenas foi um símbolo de fé, e a própria fé das pessoas fez com que elas fossem curadas. Então entenda que
o poder da mente subconsciente de cada pessoa que realmente tem o poder de curá-la. Então, se você realmente acreditar que você pode se curar, então, efetivamente, você pode se curar a partir do momento que você acredite. Mas para isso você precisa realmente ter um motivo forte. Então, no caso aqui, das histórias bíblicas de Jesus, Jesus era um motivo forte. Era um motivo forte que as pessoas acreditavam, que realmente as pessoas depositavam nele todas as suas esperanças. E dessa maneira, elas conseguiam ser curadas. Houve até o caso dos cegos que foram curados por Jesus. Na verdade, não foi Jesus que os curou, mas foi a própria fé deles que os fez curar. E quando Jesus curou os cegos, Jesus disse o seguinte: vocês acreditam que vocês podem se curar? E eles disseram: sim, nós acreditamos. Então, vocês estão curados. Abram os olhos que vocês vão ver. E também Jesus fez a seguinte recomendação para eles: não contem nada a ninguém. E por que Jesus falou não contem nada a ninguém? É porque se eles contassem, as pessoas não iriam acreditar. E as pessoas começariam a colocar dúvidas, colocar incertezas, colocar medo na cabeça deles, o que poderia desfazer a cura. Então entenda que realmente o que atrapalha e o que impede realmente você de realizar os seus objetivos, ou até mesmo de se curar de alguma doença incurável, que é considerada incurável pela medicina tradicional, é somente 3 coisas. É a dúvida, a insegurança e o medo. Porque se você conseguir afastar esses 3 elementos da sua vida, se você conseguir realmente acreditar, então não haverá nenhum obstáculo, não haverá nenhum problema que realmente possa te impedir de você alcançar os seus objetivos e não haverá nenhuma doença que possa se manter em seu corpo, que possa te derrubar. Porque realmente o poder da fé, o poder da autossugestão, o poder do seu subconsciente é ilimitado e é milagroso e você pode resolver qualquer problema, qualquer dificuldade que você tenha em sua vida. Mas para isso você precisa realmente acreditar. E aqui o autor continua nos falando a respeito de milagres, de curas acontecidas em todo o mundo, em santuários. Então, as pessoas realmente têm muita fé, ou pelo menos tinham muita fé no passado, em santuários. Então, as pessoas achavam que santuários eram locais sagrados, eram locais realmente que tinham ali um poder enorme nos santuários. E as pessoas levavam oferendas, as pessoas realmente se ajoelhavam, as pessoas pagavam promessas em santuários e elas conseguiam resultados extraordinários, resultados de cura, de melhoria financeira, enfim, nos mais diferentes assuntos, nos mais diversos assuntos, as pessoas conseguiam realmente excelentes resultados quando realmente elas faziam preces, quando elas rezavam, quando elas visitavam santuários. Por quê? Porque elas acreditavam nisso. Então, o poder da fé das pessoas é que faziam com que elas alcançassem esses resultados positivos, e não propriamente o santuário, porque o santuário é apenas um símbolo de fé que foi, principalmente no passado, para muitas pessoas. Então, o autor aqui, ele nos diz o seguinte, que na verdade, existe um único princípio universal de cura. Um único princípio universal de cura. E qual é esse único princípio universal de cura? Então, é muito importante você entender esse parágrafo. Por isso, eu vou ler para você. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de curas proclamavam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, o órgão de cura é a mente subconsciente. É o processo, a fé. Então, é a mente subconsciente e o processo, a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-as umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações do seu corpo. Então aqui está o segredo das curas, onde todas as escolas do passado se proclamavam com sucesso as escolas de cura do passado, elas se proclamavam com sucesso no processo de curar as pessoas. Mas, na verdade, o único princípio de cura,
o único princípio universal de cura que realmente existe é a mente subconsciente. Então, quando você aprende como sugestionar a sua mente subconsciente para qualquer coisa que você deseja realizar, que você deseja que aconteça, no caso, quando você deseja se curar de uma doença, então, quando você aprende a sugestionar a sua mente subconsciente da forma correta, então esse é o melhor remédio. Então, realmente saiba que a sua mente subconsciente, ela pode te curar efetivamente de qualquer doença, mas para isso você precisa aprender como efetivamente e realmente sugestionar de forma certa a sua mente subconsciente para esse objetivo. E aqui, no final do capítulo, o autor nos ensina 9 tópicos em relação aos ensinamentos desse capítulo. Então vamos ler aqui para que realmente você possa aprofundar o seu entendimento. Primeiro, lembre-se frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. Plante a ideia na mente, regue-a, fertilize-a com esperança e ela brotará. 3. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão por que acredita que a tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso, ela se concretizará. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso da completude, beleza e perfeição, pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. 6. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder do seu próprio pensamento. 8. Só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. 9. Seja real ou falso o objeto de sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente. Então, olha só a riqueza de informação, a riqueza de conteúdo que o autor Joseph Murphy nos ensina aqui no final do 4º capítulo. Esses 9 tópicos aqui realmente são extraordinários para você entender realmente o poder curador, o poder milagroso da sua mente subconsciente. Então aqui ele fala que só há um processo de cura, e esse processo de cura é a fé. E só há um poder curador, e esse poder curador é a sua mente subconsciente. E seja real ou seja falso o objeto da sua fé, você obterá resultados. Então não importa que se a ideia que você tem na sua mente, se ela não é considerada uma ideia real, se ela não é considerada uma ideia verdadeira, isso não importa para a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente, para ela tanto faz. Para ela as coisas apenas são. Então para a sua mente subconsciente não existe o bem ou o mal, não existe o certo ou o errado. Isso só existe para a sua mente consciente. Então é muito importante você entender que se você quer realmente ter resultados positivos em sua vida, primeiro você precisa plantar essa semente, você precisa trabalhar essa ideia na sua mente consciente. E a partir do momento que você acreditar através da sua mente consciente, então você vai plantar, você vai impressionar essa ideia na sua mente subconsciente, porque para ela tanto faz se a ideia for falsa ou verdadeira, ela vai realizar do mesmo jeito. Então nós podemos comparar a mente subconsciente como a terra, onde o agricultor planta as suas sementes. Então a terra, ela não se importa com a semente que o agricultor vai plantar. O agricultor, ele pode plantar milho ou ele pode plantar a semente de veneno, que a terra vai retribuir em igual abundância ao milho ou à semente de veneno. Então, da mesma forma, a sua mente subconsciente, ela não se importa com as ideias que você plantar nela. Você pode plantar a ideia de cura ou você pode plantar a ideia de doença. Então, aqui que está o detalhe. Por que hoje as pessoas sofrem com doenças? Porque as pessoas estão plantando ideias de doenças na sua mente subconsciente. Então, a sua mente subconsciente, ela é muito fiel
aquilo que a sua mente consciente planta nela. Então, se hoje as pessoas estão sofrendo com desemprego, com falta de dinheiro, com problemas os mais variados, se hoje as pessoas estão sofrendo com doenças, é porque essas ideias foram plantadas na mente subconsciente de cada um. Então entenda que para você mudar isso, para você realmente obter melhores resultados, você precisa começar a plantar a semente certa. Você precisa parar de plantar o veneno e começar a plantar algo bom, algo positivo, algo que traga realmente saúde, algo que traga dinheiro, algo que traga felicidade, algo que traga abundância em sua vida. E isso está em suas mãos. Porque como nos diz aqui o autor Joseph Murphy, o maior poder do ser humano é o seu poder de escolha. Então você pode escolher aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai acreditar, aquilo que você vai plantar na sua mente subconsciente. Esse poder só compete a você. Essa escolha só compete a você. Então você é o agente, você é o responsável por aquilo que você vai plantar na sua mente subconsciente. Então pense sobre isso. Eu sou Cláudio Kister, esse é o seu canal Segredos do Sucesso. Se você está gostando desses assuntos, eu te convido a curtir esse vídeo, a fazer um comentário, a compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. E também é muito importante você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para que possamos crescer e levar adiante esses assuntos tão importantes, tão necessários e tão úteis a mais pessoas. E antes de encerrar, eu quero dar um recado muito importante a você, que eu estou disponibilizando um e-book chamado Mini Mercado de Sucesso, onde eu te ensino a montar um pequeno negócio comercial, muito lucrativo e muito seguro de se investir, onde você pode começar a ganhar dinheiro e a começar a conquistar a sua liberdade financeira, assim como eu fiz, então você também pode fazer. E além desse e-book, além de adquirir esse e-book por apenas R$ 49,90, você levará de brinde outro e-book muito completo e muito importante para você aprofundar os seus assuntos sobre desenvolvimento pessoal, humano e profissional. O outro e-book é chamado Mentalidade de Sucesso, então você efetivamente poderá se aprofundar em uma mentalidade vencedora, em uma mentalidade que você realmente se tornará uma máquina de sucesso e você poderá alcançar os seus melhores sonhos e os seus melhores objetivos. Entendido? Um abraço e até o próximo.